Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Dados da Secretaria Estadual de Educação e da ONG Todos pela Educação expõem a situação dramática por que passa a educação do Rio Grande do Norte. Quase 1/5 das aulas exigidas no currículo escolar não são oferecidas por falta de professores. Apenas 4% dos estudantes saem do ensino médio com conhecimento básico de matemática e, para completar, a cada ano diminui o número de professores formados nas universidades. É sobre esse quadro que vamos conversar agora com Rômulo Arnaud, coordenador-geral do SINT-RN. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectador. E um bom dia especial para os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Rômulo, esse levantamento da Secretaria de Educação é apenas a constatação em números daquilo que o sindicato vem denunciando ano após ano, não é isso? Exatamente. Esse problema da falta de professor, né, de professores e de funcionários de maneira geral nas escolas é recorrente. Né? Entra governo, entra ano e sai ano e o problema persiste, infelizmente. E quando a gente pensa, né, faz um concurso, o concurso ainda tem validade, tem professores para ser chamado, a gente pensa que vai resolver o problema e o problema não se resolve. E cabe, como sempre fizemos, ao SINT estar cobrando, mas também cabe à sociedade, né? Não é possível que a gente continue, né, anos e mais anos acontecendo esse problema e a gente não dê resposta a isso. A gente insiste e exige que o governo dê solução imediata, porque não tem cabimento, e aí, inclusive, o Ministério Público deve atuar mais firmemente nessa questão. O Ministério Público que é muito pródigo a julgar, né, e condenar as ações de luta do sindicato quando das greves, por exemplo. Pois é, né, greves, o professor come um cuscuz, uma comida, a merenda na escola, ou quando nós fazemos greve, o Ministério Público, né, sempre tem uma posição muito firme contra a categoria, quando a gente, quase sempre um dos pontos de pauta é exatamente também, né, a falta de professor nas escolas. Então, assim, o Ministério Público, eu acho que deve atuar mais nesse sentido, de cobrar, de exigir, e nós temos o caso do ano passado, mas de outros anos, de alunos terminar o ano letivo sem ter tido nenhuma aula de determinada disciplina. Né? E a recomendação nos anos anteriores da Secretaria é que dê um jeito, né? Chegava para as direções e dê um jeito. Então isso é absurdo, né? Nós denunciamos isso, inclusive aqui no programa, em outra oportunidade, ou em outras oportunidades, e a gente espera que esse ano não venha acontecer. Tem sido feito convocações, inclusive tem uma convocação prevista, foi feita uma recentemente, tem uma nova convocação. O problema é que as convocações são sempre insuficientes e mais, uma parte um número relativo daqueles que são convocados não assumem a sala de aula, desistem na primeira semana ou no primeiro mês, ou alguns nem aparecem para assumir de fato, efetivar a sua contratação. E a causa disso aí é exatamente, além dos baixos salários, os problemas da estrutura da escola, não é isso? Sem dúvida, a estrutura da escola, a forma como está organizado o concurso, né? Nós temos casos nesse concurso atual, que é de 2011, que professores são convocados para trabalhar 120, 130 quilômetros de distância da cidade que ele mora, né? E não tem nenhuma remuneração para pagar esse deslocamento. E mais agravante, né? Passa 6, 7 meses para receber o primeiro salário. Então, imagina, você trabalhar 120 quilômetros de distância, não ter nenhuma gratificação por isso, para se deslocar, nenhuma taxa de deslocamento, e ainda passa 6, 7 meses para receber o salário. Então isso desestimula, provoca essa desistência muito grande, além, óbvio, dos problemas estruturais das escolas, da violência, né, da falta de perspectiva e de um currículo muitas vezes adequado para estimular o aluno a assistir às aulas. Então, são muitos problemas que provocam essa evasão de professores.
Além da evasão, né, dos alunos, evasão dos professores. Um detalhe interessante é que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina um tempo que deve ser obedecido, né, uma quantidade de aulas por ano que deve ser obedecido. E nessa hora, o conteúdo acaba tendo déficit de conteúdo, às vezes déficit de 100% do conteúdo, né, quando falta o professor o ano inteiro. O que houve? Essa lei não pegou, é isso? A LDB diz que o aluno deve ter no mínimo 800 horas ano, né? A carga horária anual deve ser no mínimo 800 horas. E aí nós temos casos de que o professor, aliás, o aluno chega a ter essa carga horária, porém os conteúdos ficam bem aquém daquele que deveria ter. Isso acontece porque, por exemplo, imagine que um professor que já pega uma turma 4 meses depois do início das aulas, ele acaba dando essa aula de forma aligerada, passando apenas, né, trabalhos, ou então aula dia de sábado, que é uma aula esvaziada. É óbvio que isso acaba prejudicando o aluno não vendo os conteúdos da forma adequada ou na quantidade que precisa. Rômulo, uma vez eu tive o prazer de entrevistar o professor Willington Germano, das sumidades aqui, dos intelectuais daqui do Rio Grande do Norte, e falava do plano que se originou na ditadura militar para pôr fim à educação pública com o objetivo de privatizar todo o processo de ensino no Brasil. Eles, por pouco, não conseguiram fazer isso, né? Por pouco. Eu acho que esse movimento não se extinguiu, ainda há quem defenda, né? E há grupos poderosos que defendam a escola privada, o que é óbvio, né, que isso retira, seleciona e faz com que só as pessoas que têm a condição de fato pagar que vai ter acesso à educação. Os grandes exemplos de qualidade da educação no mundo é a educação pública. Você pegar a educação, por exemplo, na Finlândia, que é considerada a melhor educação do mundo, 100% pública. Lá não tem escola privada. É pública e é de qualidade. Por que é que nós não podemos ter no Brasil educação pública de qualidade? Então, para isso, a sociedade precisa se mobilizar, o sindicato tem feito seu papel, a categoria tem dado resposta na hora que é chamada, mas é preciso a gente reconhecer que só a partir da luta é que a gente vai ter mais qualidade da educação e, acima de tudo, resolver esse problema da falta de professor. Ok. Nós conversamos com o coordenador-geral do SINT-RN, o professor Rômulo Arnaud. Rômulo, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton, obrigado, telespectador, e a gente espera, né, que o Rio Grande do Norte consiga resolver isso o mais rápido possível e que o próximo ano, eu lembro que há um ano atrás eu disse isso, mas que o próximo ano a gente, de fato, não venha começar o ano, mais uma vez, precisando de professor na sala de aula. A direção do SINT-RN deu início à rodada de reuniões nas escolas de Natal. A mobilização faz parte da preparação para o indicativo de greve, marcado para o dia 19 de agosto. Nesses encontros, o SINT-RN fornece subsídios para a luta, esclarece dúvidas, colhe sugestões e discute estratégias de ação, que inclui, inclusive, a comunidade escolar. Ao final da jornada de reuniões, haverá uma Assembleia Geral, onde a categoria deverá aprovar ou não a greve que foi indicada na Assembleia do dia 24 de julho. Morreu na sexta-feira, dia 24, o escritor e militante de esquerda Vitor Gianotti. Autor de mais de 20 livros, entre eles Comunicação Sindical, Falando para Milhões, Vitor foi responsável pela formação de comunicadores sindicais em todo o Brasil. No Rio Grande do Norte, ele influenciou a comunicação dos sindicatos mais importantes, inclusive o SINT-RN. Motivada pelo primeiro curso de comunicação sindical no Estado, ministrado por Gianotti, a direção do SINT decidiu pôr em prática uma ideia antiga, criar um veículo de comunicação que falasse com seus filiados e com a sociedade. E assim surgia o Extra Classe TV, o primeiro programa sindical do Norte e Nordeste que está no ar há mais de 13 anos, defendendo a escola pública e seus trabalhadores. Com a morte de Vitor Gianotti, a comunicação libertadora perde um incentivador entusiasmado e os comunicadores perdem um grande mestre. Ao companheiro Vitor fica a eterna gratidão dos que fazem o SINT-RN.